E hoje eu vou te contar os 5 erros mais comuns que ferram a vida de quem vem para os Estados Unidos, para que você não caia na mesma armadilha. Você já deve ter visto muita gente mostrando o lado bom de morar nos Estados Unidos, mas ninguém te conta os erros que ferram muito dos brasileiros morando aqui. Eu já tô aqui há alguns anos, desde 2018, e já vi muita gente se dando bem, mas também vi muita gente se dando mal. Erro número 1. Chegar sem falar inglês e achar que vai aprender só por morar aqui. Esse é definitivamente um dos maiores mitos. Você chega aqui achando que o inglês vai vir naturalmente só porque você está morando aqui. Isso não é verdade. Eu sinto te informar, mas se você não estudar e colocar isso como meta, isso não vai acontecer. Você não vai melhorar seu inglês. Eu conheço gente que está aqui há mais de 10 anos e na hora de pedir um cafezinho, trava. Não consegue entender as pessoas na rua. E isso pode acontecer por uma série de fatores. Normalmente acontece porque você vai se cercar de brasileiros, né? Que são as pessoas que você normalmente conhece, os amigos que são do teu trabalho, ou do seu ciclo pessoal, né? Você vem conhecendo. É mais fácil fazer amizade com brasileiros, né? E no trabalho nem sempre é tão simples conseguir fazer outras amizades. Então você procura o caminho mais fácil, que são os brasileiros. Você acaba não se forçando a falar a língua, e nisso você não faz mais questão de estar aprendendo vocabulário, sabe? E se você só se cerca dos brasileiros, só vai em mercado brasileiro, só procura produtos brasileiros, resultado, você vive nos Estados Unidos, mas nunca se adaptou à cultura. Se você veio sem inglês, não é o problema. Tem várias cidades satélites por aqui, nos Estados Unidos, que tem realmente muitos brasileiros. Então, se você for pra Flórida, pra Orlando, você fala só português na rua praticamente. Você tem mercados brasileiros, vocês têm restaurantes brasileiros. Você vai ver brasileiro na rua a todo momento e falando português. Então é muito mais simples. Mas se você vem para algum lugar como o Texas, que não tem tantos brasileiros assim, você precisa falar inglês. Você precisa se comunicar no mercado, você precisa ir num restaurante conseguir saber fazer um pedido. Não é só chegar no McDonald's e pedir o número 1. Erro número 2. Achar que vai ficar rico rápido. O dólar é forte, mas a vida é cara. Tem gente que chega e começa a gastar como se ganhasse em euro, não só em dólar. Como se ganhasse em dólar faz muito tempo. Mas não é assim que funciona, né? Quando você chega, você não tem crédito nenhum ainda. Você não pode fazer um cartão de crédito, você não pode fazer uma conta no banco, você não tem um histórico de compras aqui para saber se você é um bom pagador ou não. Depois que você consegue um cartão de crédito ou uma conta no banco, parece tudo muito mais fácil. Mas mesmo assim, o povo não toma cuidado e acaba gastando tudo. Eu trabalho com tecnologia, então é uma realidade um pouco diferente da média do povo americano. Então se você pegar o salário médio dos Estados Unidos por casa, ele vai ser entre 50 e 60 mil dólares por ano. Mas o que ninguém te conta é que muitas vezes você vem pra cá e só paga a conta. Você vem pensando que vai guardar muito dinheiro e vai voltar pro Brasil depois, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, tudo à vista. Não necessariamente. Pode ser que você fique aqui há 10 anos, você viveu a vida aqui, mas você não guardou dinheiro. E não é só questão de planejamento, realmente a vida é cara. A riqueza que parecia fácil acaba virando uma armadilha no final das contas. E um ponto muito importante. Você tá trabalhando aqui, você vive paycheck por paycheck, como eles falam, né? Você recebe o salário e gasta tudo, recebe o salário e gasta tudo. Aí chega um momento complicado. Você tem um acidente, ou você tem algum problema no hospital. E aí vem o erro 3. E o erro 3 é não entender como funciona o sistema de saúde dos Estados Unidos. Aqui, saúde é negócio. Quando você muda para os Estados Unidos, você começa a valorizar o que a gente tinha no Brasil, porque aqui não tem saúde de graça. Você pode gastar o valor de um carro se você precisar ir no hospital. Uma única consulta pode ser 300 dólares. Um único exame vai ser 1.000 dólares. Eu sei de gente que veio de férias para cá e foi esquiar numa montanha, e aí acabou caindo e quebrando a perna. Deu mais de 30 ou 40 mil dólares porque ele precisou ficar engessado e aqui mais algum tempo, esperando a recuperação. E eu vou te contar uma história pessoal. Eu tive filha aqui nos Estados Unidos. Se eu não tivesse plano de saúde, provavelmente o parto seria de 30 a 40 mil dólares com um parto normal. No nosso caso, como a gente precisou ficar mais tempo no hospital, algumas diárias, e é quase um hotel, o quarto do hospital daqui, a conta ela chegou a 120 mil dólares. E é isso mesmo que você ouviu, 120 mil dólares. Mais de 600 mil reais por causa de um parto. Eu não paguei nada. Nesse caso, os planos de saúde normalmente têm uma coparticipação e quando chega num limite, você não paga mais acima disso, é o plano que paga. O plano que acaba cobrindo aquele custo extra do hospital. Então, no nosso caso, foi isso, né? A gente pagou até um limite e depois o plano cobriu todo o restante. Mas foi 120 mil dólares. Foi mais que isso. E um dos problemas daqui é que, por exemplo, você chega no hospital, fala, eu não tenho plano. Aí é um valor. Vai ser 30, 40 mil dólares.
Ah, eu tenho plano, então é 120 mil dólares. E aí, no final das contas, a riqueza que parecia fácil vira uma armadilha. E aí você volta pra casa quebrado. Eu já vi bastante gente que quebrou por causa do plano de saúde, tinha uma economia e precisou gastar toda a economia para pagar o hospital. Normalmente você vai acabar fazendo um acordo com eles para pagar em tantos anos, mas você fica o resto da sua vida pagando pro hospital. Então não dá para brincar com isso. Tenha pelo menos um seguro saúde, mas busque um seguro de verdade. Em contrapartida, os planos são muito bons. Eles vão te atender em qualquer lugar, e se você tiver problema em qualquer lugar do mundo, eles também vão te atender. Eu tenho um caso de um conhecido que gastou mais de $1 milhão no Einstein, em São Paulo, e ele foi reembolsado totalmente pelo plano. Então, gente, não brinquem com isso. Aqui não é barato saúde. Normalmente, no Brasil, a gente sempre reclama da saúde, sendo particular ou não, mas no Brasil, pelo menos, tem saúde de graça. Aqui não tem essa opção. Se você chegar no hospital, você vai ser atendido, e essa conta vai chegar. Ah, mas eu sou turista, eles não vão me achar no meu país. Vão. Essa conta vai chegar na sua casa, lá no Brasil. Pera. Se você tá curtindo esse vídeo e acha esse conteúdo útil, deixa o seu like e clica no sininho para receber as notificações. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais brasileiros que estão pensando em vir para os Estados Unidos ou já moram aqui. E valeu de coração para quem já deixou. Erro número 4. Escolher onde morar só porque é barato. Você encontra um lugar barato e fica muito feliz com aquilo. Nossa, um milagre eu conseguir esse valor. Mas depois você percebe que está longe de tudo. Trabalho, escola, segurança. Tem algum motivo do porquê aquilo ser barato. Normalmente, nos Estados Unidos, você mora perto de onde vai ser a escola dos seus filhos. Então, se você não tiver filho, você tem uma abrangência muito maior de lugares para você morar. Você pode alugar um apartamento perto do centro da cidade, você pode alugar uma casa menor, você pode alugar um apartamento perto do trabalho. Mas quando você tem filhos, as coisas são bem diferentes, porque você vai precisar escolher a região de casas onde tem as melhores escolas, porque as escolas aqui elas vão ser de graça, né, até um certo ponto. E aí, no nosso caso, que a gente tem uma filha, a gente já mora nessa casa pensando nas escolas da região. Então, quando a gente veio morar aqui, a gente ainda não tinha uma filha e a gente alugou um apartamento perto do meu trabalho. Era 4 minutos do meu trabalho. E aí, depois de um tempo, a gente começou a pensar em ter filhos, né? E aí a gente tava procurando uma casa que já tivesse escolas boas por perto. E aí a gente foi bem mais longe do centro da cidade e 40 minutos de onde eu trabalhava. Então, se eu precisasse voltar a trabalhar do escritório, seria um problema enorme pra mim. Muito provavelmente eu teria que me mudar pra perto do meu trabalho de novo. Porque no Texas é tudo muito grande, muito distante, e a distância aqui você mede por tempo. Então normalmente você vai falar, leva meia hora para chegar naquele lugar. E realmente os lugares aqui são muito longes. E aí a gente mora num lugar que a gente considerou que as escolas são boas o suficiente. Um ponto bom disso é que as escolas são de graça até que a criança chegue na faculdade. Elas são de graça até chegar na faculdade. Você paga o imposto da região. Isso é outra coisa importante para levar em consideração, que os impostos não são baratos. E aí você paga o imposto daquela região, e no nosso caso a gente mora entre uma divisa de cidades, então eu acabo pagando imposto para 2 cidades diferentes. Mas eu também tenho um leque mais abrangente de escolas que a gente pode escolher para quando ela estiver pronta para ir para a escola. Outro problema disso, que você escolhe lugar barato e descobre que aquele bairro é ruim. Ele não é ruim igual alguns bairros que a gente conhece ou cidades que a gente conhece no Brasil, provavelmente. Mas ele também pode ser ruim. Aqui eles também têm desigualdade, eles têm problemas sociais, então você vai ter problema também. É um pouco diferente. A minha impressão, eu morei em São Paulo e no Rio de Janeiro, a minha impressão morando aqui é que eles não vão te assaltar a mão armada na rua, por exemplo. Poderia ser o caso, né? Mas aqui acontecem muitos pequenos furtos. Então, por exemplo, as regiões de casa aqui são bem afastadas dos centros da cidade. E as pessoas aqui, culturalmente, não tem muito medo, assim, sabe? De deixar as coisas na rua. Na frente da sua casa, você deixa o seu carro aberto, com a chave dentro e com uma carteira parada lá. No Brasil isso nunca ia acontecer. E aí o que acontece? Chega alguém, tenta abrir o trinco da porta do carro e aí vai abrir. Vai pegar a carteira e vai levar embora. Aí nesse caso a gente vai falar que eles estão marcando bobeira. E a gente não tá acostumado a fazer isso em nenhuma cidade do Brasil, né? Eu morava em Curitiba, no Brasil, e jamais eu ia deixar o carro aberto na frente de casa, mesmo sendo na frente do meu portão. Eu tive casos na família que roubaram o carro da pessoa, só foi o tempo dela sair do carro, pegar a chave e tentar voltar e já não tinha mais carro na frente de casa. Erro número 5. Ignorar a saúde mental longe da família. Então você vem pra cá, vem sozinho, solteiro, ou vem com a família, com a esposa, com filhos, ou vem só com a esposa, e você acha que vai aguentar, que tá tranquilo, que vocês são fortes, são desapegados da família. Mas chega um momento que bate a saudade. E a pessoa não aguenta e quer voltar correndo embora. Normalmente isso acontece muito com amigos, com a gente, com qualquer pessoa que vá morar fora do país de origem. Isso aconteceu comigo quando eu fui morar na Irlanda em 2011. Fiquei 7 meses lá. Quando bateu o 6º mês, a saudade foi inimaginável. Eu não queria ficar mais no lugar. Eu precisava ir embora. Aqui não aconteceu porque eu já tinha essa experiência anterior. Minha esposa também não teve esse problema. Mas sempre volta a saudade. E não é só isso. Quando você tem filho aqui, é totalmente diferente.
diferente, você não tem uma rede de apoio, você não tem a sua família, você não vai ter a sua criança convivendo com aquelas pessoas que você conviveu por toda a sua vida. Eu, como sou filho único, fui criado junto com os meus primos como se fossem irmãos. Então você tinha esse contato semanal ou diário com essas pessoas. Aqui você não tem ninguém. E se a pessoa não estiver muito bem preparada mentalmente, ela surta. Tem gente que surta e nem entende o motivo, começa a ficar cansada e ela não entende o porquê. Vem o estresse, vem a solidão. A saúde mental precisa ser uma prioridade, ou ela vira um pesadelo aqui. Tem bastante gente que, por mais que não tenha esse apego tão grande com a família, ela não consegue viver tão longe. Tem muita gente que volta porque não aguenta ficar longe da família. E às vezes também não aguenta deixar o filho sem viver as experiências que viveu por toda a vida. Aí vai chegar um momento que você começa a refletir até quando vale você ficar num lugar que talvez não seja o ideal para você. No nosso caso, a gente tá muito acostumado, a gente vive aqui desde 2018, então a gente não tem mais nenhum problema com isso. Mas volta e meia a gente se pega pensando, e se a nossa filha estivesse crescendo com os primos dela que estão no Brasil? Se minha filha estivesse crescendo com a minha sogra, com a minha mãe, com o meu pai, com as tias dela, enfim, a gente nunca vai saber. Todos esses erros, eles são muito reais e eu já vi acontecer com um monte de gente incrível, cheia de sonhos. E com certeza você tem que estar preparado ou preparada para viver essa vida longe da família. Mas com certeza morar nos Estados Unidos é uma oportunidade gigante, mas é só para quem vem preparado e conhece pelo menos um pouquinho da realidade que tem aqui. Mas morar nos Estados Unidos é incrível e para quem sabe aproveitar as oportunidades, vocês vão ter muitas por aqui. Aqui realmente você consegue buscar aquele sonho americano de ter sua casa, ter um carro, ter um futuro, uma carreira, coisa que talvez você não conseguisse no Brasil. E uma coisa é certa, eu construí aqui em 2, 3 anos mais do que eu havia construído em mais de 10 anos no Brasil. Essas oportunidades são diferentes, você tem oportunidades reais de trabalho, dependendo da sua área e do seu ramo, é claro, mas você tem oportunidades que talvez você não teria aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, aperta no sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. E aqui eu vou falar sem enrolação sobre a vida real nos Estados Unidos, pro bem ou pro mal. E se você já passou por algum perrengue, comenta aí e vamos conversar sobre essa experiência. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.